Gente, está feliz? Tem alguém feliz aqui? Hoje é Santa Ceia, gente. Você não está entendendo. Você não está entendendo, cara. Você está feliz? Olha para o seu irmão, sorria com o olho para ele. Não precisa ser com o olho, irmão. Você não está de máscara, dá um sorrisinho. Entendeu? Gente, estou muito feliz. Estou muito extasiado de Jesus. Hoje o Bruno mandou assim para mim, aí, cara, tô com expectativa lá para de noite. Eu respondi para ele, cara, eu tô queimando, velho. Hoje eu quis pregar para minha esposa na hora do almoço, ela não estava muito interessada. Ela falou, deixa eu fazer o almoço. Eu falei, deixa eu compartilhar o que Jesus falou aqui, cara. Deixa eu compartilhar com você. Ela, amor, depois você fala. Deixa eu fazer o almoço. Sabe aquela doideira que você recebe algo de Jesus, você não se aguenta, você tem que falar com alguém? Eu falei, então beleza. Daí a minha cachorrinha estava deitada assim, gente, não sou pai de pet, tá? Para com esse negócio de pai de pet, gente, em nome de Jesus. Tá bom? Tenha filhos espirituais. Que a hora que o negócio ficar feio, irmão, não adianta mandar o cachorro, o canário, o papagaio, não vai. É filho espiritual que vai para a guerra, irmão. Amém? Queridos, quero compartilhar algo com vocês hoje a respeito da ceia de Jesus. O nome da mensagem é A Mesa de Cristo, ela é um escândalo. A mesa de Cristo é um escândalo. Eu não vi a hora de chegar a Santa Ceia, é uma mensagem que eu carrego ela há alguns anos. Eu nunca preguei. Tem mensagens, tem coisas que Deus vai falar para vocês, para mim, que ela tem uma estação certa. Já teve mensagens que eu preguei aqui, gente, que Deus deu para mim ela em 2011. Eu nunca tinha pregado ela, foi para uma estação, foi para um tempo. Já viu os irmãos que recebem profecia que vai ser pastor? Segunda-feira ele já quer ser. Mas demora um processo, é 10 anos, irmão, é 5 anos, 4 anos, depende da resposta. Então essa mensagem ela está guardada dentro de mim há alguns anos já. E ela fala muito do DNA da poema, de colocar a mesa para as pessoas, de dar acesso para as pessoas. Então eu quero pregar sobre essa mesa hoje. Então a mesa de Cristo, ela é um escândalo. Diga para o seu irmão, irmão, dá tempo de você pegar Faustão na Band. Dá tempo. Queridos, o homem tinha um relacionamento pessoal com Deus no Éden. Então a história, todo mundo sabe que o homem cai. Então aquele relacionamento se quebra, aquela intimidade se quebra. Então o homem é colocado para fora do jardim. Mas no livro de Êxodo, se você for estudar, se eu não me engano, Êxodo capítulo 25, verso acho que 23 por aí. Êxodo significa transição, significa libertação. Então, o homem cai, quebra o relacionamento, mas no livro de Êxodo, você vê claramente a graça de Deus, a tentativa de Deus se relacionar com o homem novamente. Então, em Êxodo capítulo 25, fala ali que Deus dá uma ordem para o homem, olha, faça uma mesa, crie uma mesa. E mesa, irmão, fala de relacionamento, fala de intimidade, fala de comunhão. Então, ali é a graça de Deus se manifestando para o homem novamente, para que crie uma mesa, construa uma mesa, e ali Deus dá as medidas exatas. E ali Deus diz assim, ali agora vai ficar os pães. Você vai colocar 12 pães representando as 12 tribos de Israel. E quem vai comer esses pães? Somente os sacerdotes. Então naquele tempo eu e você, se sentasse na mesa para comer, irmão, ia dar ruim, ia dar problema. E essa mesa, ela tem vários significados, vários tipos de nomes. Mesa da presença, mesa da intimidade, mesa da propiciação, mesa dos pães. E quando eu fui estudar o significado dessas mesas, quando eu li lá, um dos significados da mesa de Deus era a mesa dos pães. E gente, Deus cria a mesa chamando agora a mesa dos pães, apontando profeticamente para onde? Para Cristo. Então, se naquele tempo só os sacerdotes podiam comer na mesa, agora em Cristo Jesus pode todo mundo sentar nela. E aonde está isso, Xandão? João capítulo 6, abra comigo. Olha que coisa maravilhosa, cara. Deus lá atrás, irmão, já estava simbolizando o que ele ia fazer com o povo. Olha só, João capítulo 6, verso 48. Eu sou o pão da vida. Uau! E já estava sendo predito lá atrás, cara. Gente, vocês que estão atrás aí, tem lugar aqui, ó, aqui do meu lado, aqui da Marcela, fica aqui, senta aí. Já entendi, é para pegar um arzinho, né? Tô ligado, tá quente, eu sei.
Gente, olha que lindo. Verso 48. Eu sou o pão da vida. Verso 49. Os seus antepassados comeram o maná do deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Gente, olha só. O que significa o pão? Pão significa a palavra. Pão significa a palavra de Deus. Já percebeu quando Elias estava fugindo? Elias, cara, fez fogo cair do céu. Era o marido brabão. Já viu os caras que é brabo? Mas quem manda é a mulher? Era Elias. Elias fez cair fogo do céu, matou os profetas de Baal, causou, saiu no hype, montou Instagram, bombou, conferência, agenda, tudo aberto para Elias. Mas daí chega Jezabel e falou, cara, diga para Elias que antes de raiar o próximo dia eu vou arrancar a cabeça dele, vou matar ele. Aí o bicho ficou triste. É igual o marido quando chega em casa e fala para todo mundo assim, cara, quem manda em casa sou eu. Já viu os maridos que chegam na casa e a esposa chega de tarde assim, ele fala assim para a esposa, já limpei a cozinha, aqui quem manda sou eu. Já viu esses maridos? Tem marido que vai lá, ele varre a casa, ele arruma o quarto, daí ele chega lá para a esposa e fala, aqui quem manda sou eu. Já fiz, não preciso falar nada. É esses, irmão, o cara fica deprê, fala que é brabo, mas quando a mulher dá uma de louca, já era, acabou o ministério do cara. Então Elias, a Bíblia diz que ele foge, ele vai debaixo no pé do zimbro. E ali ele clama a morte. E a Bíblia diz que ele dorme. E quando ele acorda, o que tem ao lado de Elias? Pão e água. E a Bíblia ainda dá detalhe do pão, fala que o pão era fresco. Olha só. Já reparou, irmão, que Jesus tem uma palavra para a gente, tem uma medida de palavra para a gente, medida de força dia após dia? Já reparou nisso? Porque a igreja hoje não aguenta pão que não é fresco, cara. A igreja não aguenta mais. Se você era da época do hotel e você está hoje falando no hotel era melhor, você não está entendendo o pão fresco que está rolando nesses dias, irmão. O pão já está juntando bicho, cara. O que foi no hotel foi. O que a gente está vivendo hoje é novidade de vida. O maná, querido, que de ontem não serve para hoje. O maná de hoje é o de hoje, amanhã é o de amanhã. Então a Bíblia diz que tinha pão fresco e água. Ou seja, o anjo estava dizendo para Elias, Elias, coma do pão e se fortaleça, agora tome da água, porque a água representa o espírito, representa o mover. Então a Bíblia está dizendo, o anjo está dizendo, Elias, coma do pão para que você fortaleça, para que você continue de pé, e tome dessa água, para que venha um novo mover de Deus sobre a sua vida. Deixa eu dizer um negócio para você, querido, se você está depressivo, está triste, está injuriado com a vida, que nada dá certo, o Senhor está dizendo, coma do meu pão, tome da minha água, para que você se fortaleça, e venha um próximo nível de fluir de Deus sobre você. Aleluia. Come on, Sambara, quase deu uma bica aqui no negócio. Aleluia. Gente, tem um pastor amigo meu aqui, o Bruno, cara, Maidana, ele e a esposa. Ontem nós estávamos lá vendo o Danduque pregar, e de repente ele me abraçou e ele disse, Xandão, Deus mandou voltar da cidade que eu estava, 600 km daqui. E cara, apareceu uma oferta de emprego para mim, a maior oferta de emprego da minha vida. Lá em Balneário Camboriú. Irmão, é difícil você ver pastor chorar hoje em dia, mas esse pastor estava ontem, quase que eu caí no chão, de tamanho era unção de lágrima da vida do cara. Ele está aqui. E ele disse assim, Xandão, eu recusei a oferta, porque o Senhor falou que tem um tempo para mim em Curitiba, na caminhada com vocês e andar com vocês. Querido, tem o bom, mas tem o melhor de Jesus, cara. Quantos conhecem, cara, a passagem do cego de Jericó, clamando lá, pedindo a sua esmolinha, e de repente algumas versões bíblicas dizem que era Jesus, mas outras versões dizem que quem estava vindo era quem? A palavra. As versões mais antigas, elas diziam que era a palavra que estava vindo. Então quando ele escuta a palavra caminhando, ele se levanta, joga sua capa de lado, dá um duplo carpado para trás, e ele começa a gritar, filho de Davi, tem misericórdia de mim, irmão. O que desperta a minha vida e a sua não é culto após culto, é a palavra. O que liberta a minha vida e a sua, para a gente viver um novo nível de Deus, não é o GC, é a palavra.
O que liberta alguém, o que traz fé para a gente é o quê? É a palavra, é o envolvimento com a palavra. É a palavra que nos define, é a palavra que nos fortalece. Existem dias que você não quer vir no culto, irmão, você acha que o pastor é diferente. Existem dias que você não quer ir para o G6, você acha que o pastor é diferente. Existem dias que você não quer nem ver a sua esposa, você acha que o pastor é diferente. Mas o que nos fortalece para enfrentar o dia mau é a palavra, é o relacionamento com a palavra. Querido, existem muitos doentes espirituais nesse tempo, porque estão morrendo desnutridos. A palavra está liberada, cara. A palavra é alguém, a palavra é uma pessoa. Ela está liberada nessa noite para mim e para você. É a palavra que liberta. É a palavra que liberta das drogas. É a palavra que liberta do vício. É a palavra que te põe de pé fazendo uma nova criatura. É a palavra que transforma o seu casamento. É a palavra que transforma o seu noivado, o seu relacionamento com as pessoas. É a palavra que nos move de um lugar para o outro. É a palavra que faz a gente abandonar o emprego. É a palavra que faz a gente sair de uma cidade para outra. É a palavra. E é ela que nós estamos celebrando nessa noite por causa da mesa. A palavra resolveu dar a vida dela por mim e por você, para a gente sentar na mesa. O que nos permite sentar na mesa nesses dias é a cruz. A palavra foi pregada, cara, no madeiro, literalmente. E deu acesso para que a gente sente nessa mesa. Aleluia, está feliz ainda? Verso 52. Verso 52, então os judeus começaram a discutir exaltadamente entre si: como pode esse homem nos oferecer carne para comer? Tipo, já achou que era canibal. Verso 53, Jesus lhe disse: eu lhes digo a verdade, vocês não comeram a carne do Filho do Homem, nem beberam o seu sangue. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmos. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu os ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Tudo que come a minha carne e bebe o meu sangue, todos eles permanecem em mim e eu nele. Gente, olha que maravilhoso. Aqueles líderes religiosos, eles estavam toda hora falando assim: por que você é melhor que os antepassados? Por que você é melhor e maior que os profetas? E a resposta foi simples e clara: porque o que vocês comeram no deserto é passageiro. Esse evangelho fake que estão pregando por aí é passageiro, não muda ninguém. Essa hipergraça maldita não muda ninguém. Jesus está falando para os caras: para de ficar vendo cursinho no YouTube como que é ora em língua. Irmão, tem vídeo ensinando como é que é ora em língua. Tá lá, arrasta para cima. E você vai fazer curso, você vai chegar aqui e vai ficar falando aleluia, aleluia, até que enrola a sua língua e você fala um negócio estranho. Né, vão achar que você é espiritual. Então Jesus está falando: vocês comeram um negócio que passou, mas aquele que come de mim, bebe de mim, se alimenta de mim, esse terá a vida eterna, eu vou ressuscitar ele no último dia. E sabe por que e Jesus está dizendo para os caras: e sabe por que eu sou maior do que os profetas? Sabe por quê? Eu fico olhando a cara dos caras pensando: mas por que esse cara está falando, cara? Jesus estava sinalizando para eles: a mesa dos antepassados era para os sacerdotes, era a mesa para dentro do templo, mas a mesa que eu vou estabelecer para o povo de hoje é a mesa eterna. E Apocalipse diz que nós comeremos do maná escondido, irmão. Não foi revelado ainda. Jesus estava confrontando os caras, e os caras ficou tão louco da vida com Jesus, cara, que os caras falaram assim: mano, o que ele está falando? Ele é canibal, ele está assistindo série, Walking Dead, Lost of Us, deve ser o nome da mensagem hoje, Lost of Us. É isso mesmo o nome, né, Kevin? Leste? O que eu falei? Lost. Eu inventei agora. Lost é perdido, né? Leste é último. Pega a visão. Os teachers aí de plantão, estou recebendo, tá? Curso de inglês. Então ele falou: cara, mas que Jesus está falando? E se você for seguir João 6 mais para frente, os caras começam a falar assim: nossa, mas que mensagem pesada. O que esse cara está falando? Aí Pedro vem e fala assim: Jesus, muda o discurso que você está perdendo seguidor. Os caras não vão comprar o convite lá da conferência.
Jesus olha para Pedro e fala: Pedrão, então vai embora você também, cara. Se não serve para você, tá pesado para você, para os caras podem ir também. Então Pedro tem ali um insight, ele diz: não tem como, porque só tu tem as palavras de vida eterna. Então qual é a ideia de comer? Quando a gente vem aqui, parte o pão aqui, o pãozinho significando o corpo de Cristo. Quando Jesus fala: quem come da minha carne, Jesus está falando: você precisa receber eu na sua vida. Comer do pão é receber o Senhor na sua vida. É você receber Ele no seu coração, na sua casa. É falar: Jesus, agora eu estou um com você, beleza. Estou lendo a Bíblia. Mas quando Jesus está dizendo: agora vocês precisam beber do meu sangue também. Era repugnante naquela época para os religiosos tomar sangue humano. Era repugnante, a lei proibia. Só que Jesus estava dizendo para eles, quando disse: vocês têm que tomar o meu sangue, Jesus estava dizendo a seguinte coisa: a minha vida agora precisa estar dentro da vida de vocês. Come do pão, você é um com Ele, mas toma do sangue, você tem vida de Cristo em você. É aquilo que Jesus estava dizendo para o povo. Olha que maravilhoso, cara. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Gente, eu quero que a religiosidade de muitos hoje caia nessa noite. Eu quero que os nossos olhos nessa noite sejam abertos. Assim como foi com os jovens de Emaús. Quando o Senhor ceiou com eles e partiu do pão, a Bíblia diz que os olhos foram abertos, o coração deles voltou a queimar. E eles voltaram para Jerusalém, onde estava rolando o mover. Então o poder da ceia nessa noite é abrir os seus olhos, o meu, fazer o nosso coração queimar e voltar a proclamar as maravilhas do Senhor. Esse é o poder da Santa Ceia. Então eu quero falar dessa mesa. Eu quero falar o tanto de coisas que a gente aprendeu errado, cara, de uma forma bíblica. Olha que maravilhoso, 1 Coríntios capítulo 11, verso 17. Entretanto, Paulo falando com a igreja de Corinto: entretanto, nisso que vou lhes dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, gente, a igreja de Corinto era uma igreja maravilhosa, cheia de dom, cheia de poder, Hadouken, um anjo voando. Eu já contei para vocês a piada do pastor João? Ixi, não é nem para falar a piada, o nome do pastor João, mas não é daqui. Gente, olha isso. Era a igreja de Corinto. Pensa, os caras eram poderosos no dom, mano, mas a igreja era zoada. Mas dom eles tinham. Dom era sensacional. Eu acho que eu contei a história do pastor João lá no hotel, mas eu vou contar de novo, porque tem que sair num livro essa história. Gente, pastor João foi na conferência da igreja de Corinto, lá em Taubaté. Aí chegou lá, começou a vir anjo. Segundo relatos, dizem que tinha anjo de Ray-Ban. Tamanho era a glória. Olha só a igreja de Corinto. Os anjos estavam dando rasante de Ray-Ban. O Edgar, meu amigo, falou que aquele dia tinha um anjo pendurado no lustre, o outro de Ray-Ban. E o pastor João lá, ele tinha a barriguinha meio avantajada assim, ele estava assim, e a galera, gritaria, anjo voando, anjo dando rasante, anjo dando piroleta, profecia, profetada, revelamento, revelagem, viagem, tinha tudo lá, irmão. E aí, de repente vem uma mulher, cara. Quem veio, colocou a mão na barriga do pastor João. E diz assim para o pastor João: eis que vejo um varão, eis que vejo um homem de Deus desse ventre. O pastor João olhou para a mulher. E o filho dele é amigão meu, cara. Tomara que ele não escute isso. E eis que vejo um varão, será um homem de Deus, um profeta, um sacerdote. O pastor João olhou para a mulher e fez assim, ó. Psh. A mulher olhou e ele falou: ei, mulher, eu sou homem. Ela olhou para o pastor João e fez assim: nada é impossível para Deus. Cuidado, viu, irmão, que você está escutando por aí, viu, no YouTube, essas coisas. Cuidado, viu? Você fica assistindo Vandinha aí, cuidado, viu? Depois você vem aqui para nós, pastor, eu não consigo dormir, eu durmo com o pé para dentro da cama, porque alguém puxa. Cuidado com a Vandinha, viu? A Vandinha está dando trabalho esses dias, irmão. Ih, você tá maluco. Mas vamos voltar aqui. É só na igreja, né, cara? Não acontece essas coisas no futebol. Não acontece, é só na igreja, cara.
Então a igreja de Corinto era uma igreja fenomenal. Poder de Deus, a galera lá se reunia, era muito louco, os cultos. E de repente Paulo vem falando, olha, melhor, eu sei que vocês têm reuniões aqui e faz mal para vocês, vocês estão tendo divisões, e vocês estão aqui dividindo, e é bom que tenha divisão. E aí o apóstolo Paulo diz o seguinte, é bom que tenha divisão, porque daí a gente vê quem é aprovado e quem não é. E o que é ser aprovado? Ser aprovado é você saber lidar com as diferenças. Gente, essa semana eu estava numa empresa, dos amigos meus do Rafa. Ah, que isso, hein, Rafa? Eu estava lá, cara, na madeireira, e a gente estava falando sobre a dificuldade do empresário. A dificuldade que o empresário tem de liderar. Liderar peãozada é treta. E você tem que estar muito morto para você, dentro da igreja, dentro do seu GC, dentro de uma empresa, para você suportar as pessoas. Para você não fazer uma besteira muitas vezes, porque as pessoas machucam você, ferem você. Então Paulo está falando assim, cara, vocês têm que ser aprovados. E qual que é a aprovação que Paulo está falando? A gente saber lidar com indiferentes, saber lidar com caos, saber lidar com situações adversas. Só que aí Paulo entra num tema, verso 20. Fique aí, gente, nesse 1 Coríntios. Verso 20 diz o seguinte, quando vocês reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Verso 22. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não, pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Gente, fica comigo nisso. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, este é o meu corpo que é dado em favor de vocês, faça isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isto, e sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Por que Paulo está instruindo essa galera, gente? E aqui entra a maior treta de toda a igreja. Entra a treta do eu. Entra a religiosidade e a religião. A época que Paulo está falando aqui, era uma época que quando tinha Santa Ceia, um dia como esse, toda a igreja se reunia na casa de alguém e fazia uma festa. Eles celebravam uma festa para comemorar a ceia. Porém, os que tinham mais dinheiro na época, levava Chester. Quem não tinha tanto dinheiro, levava Vina. Então, quando eles chegavam naquela festa, eles não repartiam com ninguém. Os mais ricos falavam, não, eu trouxe isso, eu vou comer isso. Então eles comiam tudo e não repartiam com ninguém. Então Paulo começa a bater nos caras, o que Paulo está falando é aqui, vocês estão fazendo isso, mas é errado. Agora o que eu recebi do meu Senhor, eu vos ensino agora também. Na noite que o Jesus foi traído, tomou o pão, partiu, e ele começa a falar da Santa Ceia, porque Paulo está dizendo, a ceia é para repartir, não é para reter. Ou seja, quem tem mais, reparte com quem tem menos. Querido, qual é o sucesso do Evangelho? O sucesso do Evangelho foi que Cristo repartiu o corpo dele comigo e com você. Então você quer ver a multiplicação na vida? Primeiro você reparte. A multiplicação dos pães em João capítulo 6. Primeiro foi repartido os pães e os peixes, para depois multiplicar. Não queira multiplicar, irmão, para repartir. Ou seja, Deus, quando eu tiver 2 carros, eu vou dar um para o irmão que não tem. Irmão, dá agora. Quando eu tiver dinheiro, eu vou dar condição para o irmão que não tem. Irmão, é agora. Então Paulo está combatendo aquele povo, falando, a ceia é dividir o irmão, com o irmão. Sabe o que eu aprendo com isso? Se a gente não consegue dividir o pão com o irmão, você acha que a gente vai conseguir dividir a vida com ele? Você acha que se a gente não divide o pão e a ceia, vem ceiar todo mundo de biquinho um com o outro, bravinho, tá bravo, morde as costas? Você já aprendeu isso? Você acha que nós vamos conseguir dividir a vida, cara?
Gente, eu tive uma banda de forró. Fala mansa, arrastapé. Foi lá que a Marcela apaixonou por mim. É, velho? Quando eu vi a Marcela e casei, irmão, eu fiz assim, ó. Eu tô indo à toa. Foi nessa época. Tem uns caras que é forrozeiro aqui, eu não vou nem dar nome. Para não perder o ministério. Gente, eu era tão terrível na banda de forró. Eu era o cara do violão. E o cachê naquela época, para uma galera que tinha 18, 19 anos, era tipo R$150. Era muita grana, era coisa de R$1 milhão para um jovem desse, irmão. E aí a banda, os caras contratavam a gente, ó, vem aqui. Chamava Nó no Pé a banda, olha que nome horroroso, Nó no Pé. Ela faliu em 6 meses, por causa do nome. Cara, e aí os caras falavam, vem aqui tocar. Quanto que é o cachê? A gente falava que era R$150 ou R$200. Só que chegava no dia, irmão, eu levava todos os meus amigos, velho. Todos. Aí o cara falava assim pra mim, ô Xandão, tem uns 5, 6 parceiros seus lá na porta, cara. Os caras querem entrar. Eu falava, irmão, deixa eles entrar, é meu amigo. O cara falava assim, mas eu vou ter que abater no cachê. Eu falava, então abate, pega nada. Só que tinha mais 5 integrantes da banda, irmão, a banda não era minha. Chegava no final, o cara dava 20 conto, uma suquita e um pão com mortadela. Aí os caras, cadê o dinheiro, Xandão? Eu falei, cara, eu repartia com os amigos para entrar. Irmão, eu botava todo mundo de graça, nunca recebi cachê da banda. Nunca. Mas eu já estava aprendendo a repartir as coisas, irmão. Se a alegria é minha, vai ser dos meus amigos também. O dia eu fui para Timbó lá, estavam todos os pastores, foram para dentro de uma sala lá, tomar café. Aí chegou o Du, chegou a Fernanda, chegou a família dele, a Amanda. Aí eles chegaram lá. Ô, mano, e aí, beleza, viemos na conferência. Falei, Du, vou tomar um café ali dentro. Não, mas é só pastor, mano. Eu falei, então, cara. Depois os caras arrumam confusão comigo. Põe todo mundo lá, chama sua família. Ele falou, sério mesmo? Eu falei, cara, mas não fala nada, só vem no vácuo. Daqui a pouco tava o Du lá, tomando o Red Bull dos caras, pão com mortadela, não sei o quê. Aí os caras foram constrangidos embora. Os caras foram constrangidos embora, dizendo assim, cara, eu fiquei lá na sala dos pastores, cara. Eu invadi lá o Xandão. Não dá nada, não dá, irmão. Sabe onde está isso? João capítulo 14. Eu estou indo para o Pai fazer morada para vocês. João capítulo 17. Pai, eu não quero perder nenhum deles, porque o lugar que eu estiver, eles também vão estar. O lugar que eu for morar, eles vão morar também. A unção e a glória que tu me deste, eu também dei para eles. Sabe o que é isso? É repartir com o indigno. Se Jesus está prosperando você, querido, reparta com o indigno. Se Jesus está dando uma empresa para você, reparta com o indigno. Essa semana um casal falou assim para mim, Xandão, Deus tem abençoado tanto a minha vida na empresa que eu trabalho, que a gente acabou de dar emprego para uma irmã da igreja que está desempregado. É repartir com o indigno, querido. Se Jesus está dignificando você, reparta com quem ainda se sente o indigno. É o poder da ceia. Deus fez isso, Jesus fez isso na cruz, repartindo a vida dele comigo e com você. Diga para o seu irmão com muito carinho, se você está vendo alguém de fora da mesa, diga de novo, se você está vendo alguém fora da mesa, saia da mesa e dê lugar para ela. Ou seja, quem está alegre, compartilhe com quem está triste. Jesus, se está dando dignidade, reparta. Se Jesus está dando alegria, reparta. Dê para as pessoas, cara, aquilo que você já tem, para que isso multiplique ainda mais na sua vida. Continuando o texto, verso 27. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Querido, aqui entra a maior treta do mundo. Xandão, eu não posso ceiar porque eu tenho que analisar a si mesmo, indignamente, eu sou indigno.
Querido, o contexto aqui de indignamente e examinar o homem a si mesmo, está dizendo condição de pecado aqui. Está dizendo se você reparte ou não reparte aquilo que Jesus te deu. O que Paulo está falando aqui não é se você pode cear ou não. O que Paulo está dizendo é, se você tem, você está repartindo ou não. Examine o homem a si mesmo. Eu estou fazendo isso que o Senhor ensinou eu na ceia. Eu estou sendo uma bênção para o meu irmão. Irmão, tem gente que é bênção para os outros, mas tem gente que é maldição para os outros também. Tem gente que é a Vandinha na vida dos outros, irmão. Fica aquele dançando, aqueles negócios esquisitos lá. Corpo duro, corpo esquisito. É o que está falando. Então agora, querido, o que Paulo está falando é o seguinte: indignamente não tem dizer que se você pode, não está falando se você pode ceiar ou não. Querido, deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Santa Ceia não é processo de santificação na vida de ninguém. Batismo não é processo de santificação na vida de ninguém. GC não é processo de santificação na vida de ninguém. Igreja não é processo de santificação na vida de ninguém. Porque existem pessoas que se converteram verdadeiramente em 6 meses. Tem crente dentro da igreja por 40 anos, está no mesmo estilo de vida. Só que a galera deturpa isso aqui. E sabe qual é a fala que a galera fala para nós? E a gente aprendeu errado? Você é batizado? Não, você não pode ceiar. Você é batizado? Não, você não pode servir na igreja. Você é batizado nessa igreja? Não. Eu sou batizado em outra igreja, mas eu estou aqui na Poema agora. Você não pode ser membro daqui porque você não é batizado aqui. Estamos deturpando a verdade do evangelho, querido. Estamos afastando as pessoas com a maldita religiosidade. Eu conheço o pastor que tirou a filha do louvor porque ela não dizima. Como se o dízimo santificasse alguém. Como se o dízimo salvasse alguém. Eu conheço o pastor que quando a ovelha saiu da igreja dele, sabe o que ele disse? Deixa eu orar para você para pegar a unção de volta, porque você recebeu ela aqui, você não pode ficar aí com ela para outro lugar. Eu conheço líderes que o cara era um presbítero e foi orar por uma equipe de staff. O líder não estava no momento e esse homem estava passando e a pessoa falou assim: ô presbítero, pode orar pela nossa equipe, nós vamos servir. Ele, ok. E quando o líder que não estava lá chegou e viu, sabe o que ele disse? Está errado o que você fez, a autoridade que Deus deu foi para mim com essa equipe, você não pode orar por elas. Isso aí é satanismo. Isso é macumbaria dentro da igreja. Foi para a liberdade que a palavra nos libertou. Não foi para aprisionar ninguém. Foi para libertar os cativos do cativeiro. Isaías 61 diz que o Senhor foi ungido com óleo de alegria. Que evangelho é esse, querido, que é pecado ser feliz? Que evangelho é esse que é pecado você comprar um carro novo e a gente não celebra? Que pecado é esse que você tem que ser crente pobre e feio pro resto da vida? Você que estava aprisionado nisso, faça um degradê essa semana. O que nos lava do pecado, o que nos traz, vai, Bruno. O que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigo de Deus, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Vamos lá! Eu sou
Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Ah. Ah. Nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Sabe o que ensinaram para mim e para você, irmão? Que a gente tem que se comportar o mês inteiro para poder ceiar no final do mês. Sabe o que ensinaram para você e para mim, irmão? Que a gente tem que se comportar para no final do mês ter um prêmio. Isso é troca, cara. Isso é troca. Ninguém aqui pode salvar a si mesmo. Ninguém aqui. Mas Xandão, pô Xandão, eu vou na igreja, cara, mas eu vejo tanta gente poderosa aí, e a vida dos caras não condiz com a espiritualidade que eles pregam. Querido, muitos nesse tempo, eu conheço vários, que carregavam a presença de Deus, faziam obras maravilhosas para o Senhor, decidiram se tornar inimigos de Deus. O que é se tornar inimigo de Deus? Inimigo de Deus é amar o mundo. Aqueles que amam o mundo são inimigos de Deus, é o que a palavra diz. Essas pessoas, elas estão dentro de Hebreus 6, Hebreus capítulo 6 diz que esses que experimentaram o que há de vir, o poder, o dom, a graça, esses homens caíram, é impossível que voltem ao arrependimento. Eles estão numa condição ainda mais baixa, eles não conseguem voltar para esse lugar mais. Eles até propagam, mas olha o que diz em Hebreus capítulo 10, verso 26, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, se nós estamos aqui nessa noite recebendo a palavra, mas estamos andando da mesma forma como antes, de nada valeu o sacrifício de Cristo. E o verso 27 diz, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Gente, as pessoas podem até enganar a gente na espiritualidade, mas não enganam o Senhor. As pessoas podem até falar que é de Cristo, que é de Deus. Muitos conhecem um Jesus cultural. O que é um Jesus cultural? É o Jesus que está na parede ainda, da borracharia. Você chega na borracharia e tem uma mulher nua lá, pelada, e a cruz do lado. Você vai num boteco, um monte de banguelo bêbado, e está lá o Jesus pendurado. É um Jesus cultural, onde a cultura é, eu ouvi falar, estou ligado, já fui na igreja, já fiz isso, mas eu tenho vida com Deus. Então essas pessoas, o que aguarda elas é o juízo. Ontem eu estava conversando com um casal e eu falei, cara, eu não sei que juízo é esse, se é o lago de fogo, o que é, mas uma coisa eu sei, que esses que escondem uma espiritualidade mentirosa, podem nos enganar, mas o dia que estiver diante do Senhor, Ele vai dizer, alguns vão dizer, Jesus, mas eu expulsei no seu nome, eu curei os enfermos, pô Jesus, eu até orei em língua,
Pô, Jesus, cuidei do povo. E a Bíblia garante que Jesus vai olhar e vai falar: não vos conheço. Querido, as pessoas podem enganar a gente, mas não engana o Senhor. Porque a Bíblia garante que os olhos deles caminham por toda a terra e Ele vive esquadrinhando o nosso coração, se é de verdade que nós estamos fazendo ou não é. Então cuidado em nome de Jesus. Xandão, mas eu estou tendo experiência com Deus. Irmão, se a gente está tendo experiência com Deus e ainda estamos matando, estamos roubando, passando os outros para trás, não é a experiência que a gente está tendo. Porque todos que tiveram encontro com o Senhor foram mudados radicalmente por Ele. Todos que trombaram o Senhor vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Irmão, vai, não peques mais é pior do que você tomar uma sentada. É pior que você tomar um croque. O vai, não peques mais, ele está dizendo assim: mantenha-se firme novamente, não caia. Mantenha-se em estabilidade, não vacila. Vai, a tua fé o curou. Vai. Um dia perguntaram para Jesus: o senhor tem água? Ele falou: se você me conhecesse, a água que eu tenho e carrego, você nunca mais ia ter sede na vida. Vamos lá, alguém. Então o que a ceia significa, Xandão? A gente cantou várias músicas aqui, várias músicas. A ceia significa a morte de Cristo por nossos pecados e mantém a gente firme no propósito da esperança que é a volta dele. Então, querido, ensinaram eu e você errado, eu quero desmistificar isso nessa noite. A consciência do seu e do meu pecado, olha só isso que maravilhoso. A consciência do seu e do meu pecado não deve nos afastar da ceia do Senhor, porque todos pecamos. Todos nós somos salvos pela graça. Agora, o que nos une, biblicamente, é na adoração? Não. O que nos une é cantar uma nova canção? Não, é uma unidade da igreja, é válido. Mas não faz a gente ser um com o Senhor. E aonde a gente é um com o Senhor? Na ceia. Come do meu corpo, da minha carne, bebe do meu sangue, e vocês serão um comigo. O único momento bíblico que a gente é um com o Senhor é na ceia. Então, em nome de Jesus, eu estou liberando você nessa noite para cair a religiosidade da sua vida e você fazer parte com o Senhor, pelo amor de Deus. Mas Xandão, você não sabe o que eu fiz, pastor. Eu não quero saber. Pastor, você não sabe o que eu cometi de pecado. Não quero saber. O que eu sei é o que Ele fez por mim e por você. É a ceia, cara. Sabe a mania que a gente tem aqui? É às vezes, aqui não, graças a Deus. Mas é assim, o cara chega na igreja todo pecador, zoado, como se ele fosse mais pecador do que o pastor. Aí ele chega lá, e aí tem o momento da ceia, ele vai pegar a ceia lá. Ele pega a ceia. Aí fica todo mundo de olho no irmão. Vai ceiar. Vai ceiar. Aí fica todo mundo julgando o irmão. Daí o irmão tá lá. O cara pecou, brigou com a esposa, separou, mas foi para a igreja. Usou droga ontem, mas está aqui na igreja. Passou alguém para trás essa semana, mas veio para a igreja. Daí ele toma ceia. Daí aí os crentes ficam lá, os religiosos ficam assim: não pode, tá amarrado, vai morrer, tá repreendido. E fica todo mundo falando: Deus, pega ele, mata ele. Tomara que ele beba aquele negócio e morra. É a facção, cara, dentro da igreja. Mas sabe o que esse cara está fazendo? Ele entendeu, cara, que a ceia é o caminho de volta. Ele entendeu que o que ele está fazendo é porque ele precisa, cara. Ele entendeu que ele precisa daquilo ali, é o caminho de volta. Agora a gente é pecador, pecador é nós que fica medindo os outros. Não pode ceiar. Querido, nós não temos direito de tirar as pessoas da mesa, porque quem colocou foi Ele. Nós não temos poder e autoridade para arrancar alguém de lá e falar: você não vai ceiar, porque quem foi para a cruz foi Ele, não foi eu e você. Nós não temos essa autoridade, cara. A única autoridade que nós temos essa noite aqui é alguém se render a Cristo e falar: eu quero me tornar filho de Deus. É a única autoridade que nós temos bíblica. Então diga para o seu irmão: a ceia é o caminho de volta. Querido, eu estou delegando um negócio para a igreja nessa noite. É arriscado até perder a cabeça, mas não tem problema. Se você nessa noite sabe que alguém pecou e desviou da igreja porque ele pecou,
Em nome de Jesus, pode pegar um copinho ali, leva para ele amanhã e fala assim: ei, indigno, eu vim ceiar com você, cara. Eu vim ceiar com você, cara. Não sai da igreja não, mas eu pequei. Eu não sou digno, é mesmo? Não me diga. Não me diga que você não é digno. Leva para ele, cara, e fala: vamos ceiar. Vamos repartir o pão. Porque a ceia é o caminho de volta. João capítulo 6, verso 37. Todo aquele que o Pai me der virá a mim. E quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Gente, Judas comeu no mesmo prato com Jesus. Pensa, cara, Jesus não falou: vacilão, X9, sai andando, você traiu o movimento. Traiu o movimento, sai fora. Não, pelo contrário, ele comeu no mesmo prato que Jesus. Diga para o seu irmão: não tira o pecador da mesa. Diga para o seu irmão: não tire as pessoas que você não gosta da mesa. Agora diga para ele: porque ela não é sua. Tá feliz, irmão? Tem gente que até se sentiu agora: confrontei o irmão. Eu tinha vontade de falar umas verdades para aquele irmão, agora eu aproveitei essa oportunidade do pastor. E eu quero encerrar para a gente ceiar. Amém? Vamos ceiar! Aleluia! Lembra ou não? 2 Samuel capítulo 9, abra comigo por favor, gente. Uau! Certa ocasião, 2 Samuel capítulo 9, verso 1. Vamos ler Bíblia, gente. Em nome de Jesus, sai daqui, compra uma Bíblia para você ali na Poema Store. Certa ocasião, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Quem era Jonatas? Filho de Saul, que era o melhor amigo de Davi. E ele tinha um filho. Verso 2: então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Então quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceram diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: sim, sou teu servo. Olha só o papo de Davi, é igualzinho Jesus, irmão. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e lhe disse: devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Verso 11: então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei, e era aleijado dos pés. Querido, Lodebar significa terra de ninguém, terra de escravidão, terra de feridos,
terra de rejeitados, terra de esquecidos. Lodebar era uma cidade usada para quando tivesse muitos caras que fossem para a guerra e eles perdessem algum membro do corpo, ficassem improdutivos, eles eram enviados para Lodebar. Uma terra escura de feridos, pessoas caídas, sem perspectiva de vida. E ali existia um homem, Mefibosete, filho do melhor amigo de Davi. Imagina a cena comigo, cara. Um jovenzinho que tinha tudo para se dar bem na vida, mas o pai abandonou na infância. Um jovenzinho tenro que tinha tudo para viver na vida. A mulher foi correr com ele, tropeça, cai, ele fica aleijado dos 2 pés. Um jovem promissor, mas a religião falou que ele não ia dar certo em lugar nenhum. Falou, não dá, mano, não presta para nada. Mefibosete é a minha história, a sua história. Talvez você foi rejeitado por alguém, ou você nunca foi rejeitado por ninguém. Talvez você teve uma grande empresa, você quebrou e agora você está se erguendo de novo. Ninguém te ajudou naquele dia, né? Seu pai e sua mãe teve você e abandonou você para outro cuidar. Tipo assim, descartou a sua vida. Talvez você nasceu fruto de um abuso sexual. Talvez alguém abusou da sua sexualidade na sua infância, na sua adolescência. Hoje você tem problema com isso. Talvez alguém introduziu você na sexualidade antes da hora, ensinou você de uma forma deturpada. Essa é a minha história. Talvez para ser aceito por aí, irmão, você foi usar droguinhas, foi querer dar uma curtidinha, nunca mais voltou para a terra. Está até hoje lá com o chá de cogumelo. Talvez a escuridão que você está, irmão, é Lodebar. Rejeitado, excluído. Ninguém vai me aceitar. Eu briguei com a esposa, não vou ceiar, não posso. Você é orgulhoso, irmão. Você que não quer ceiar nessa noite, você é soberbo. Você quer salvar a si mesmo. Você está dando uma opinião sobre a sua vida que Cristo diz ao contrário nas Escrituras. Jeremias capítulo 29, verso 11. Sou eu, o Senhor, que conhece os planos que tenho para vocês, planos de fazer prosperá-los e não de causar dano. Hoje o Danduque falou um negócio lindo ontem. Ele falou, à medida que nós, igreja, somos curados, é à medida que a nação vai ser curada. À medida que eu e você somos restaurados, a nação é restaurada. Mas à medida que eu e você se tornamos uma igreja, numa inércia, a nação é tomada pelo pecado, é tomado pela prostituição. E querido, nessa noite o Senhor não tem problema com prostituição, filho. Quer dizer, não tem problema com prostituto, mas com a prostituição. Nessa noite Jesus não está preocupado com o cara que rouba. Jesus está preocupado com o roubo, mas com o cara que rouba ele quer transformar. Mas lá Mefibosete estava quietinho. Ninguém gosta de mim. Imagina, irmão, para uma carruagem. Acho que Mefibosete pensou, já era, vou cortar minha cabeça agora. Porque naquela época, quando um rei ganhava uma batalha, irmão, tinha que matar a família toda para não ter ninguém que viesse atrás para ameaçar o trono do rei atual. Mefibosete, então, eu fico imaginando, se prostrando, falou, já era. E de repente veio uma alta graça de Deus e fala, quem é Mefibosete? Sou eu, o rei te chama. Querido, deixa eu dizer um negócio para você. A mesa de Jesus, a Bíblia diz que todos os dias Mefibosete é aleijado dos pés. E a Bíblia é enfática nisso. A Bíblia nos lembra que ele é aleijado dos pés. Ou seja, irmão, não esquece de onde Deus tirou você. Não esquece do que Jesus fez por você quando você ainda estava nas trevas. Não esquece. Mas todos os dias Mefibosete comia na sua mesa, como um dos seus filhos. Irmão, sabe quem estava na mesa do rei? Stallone Cobra, chamado, qual é o nome do filho de Davi lá, o Absalão, Miss Universo. Os guerreiros tops de Davi estavam na mesa. Os seus filhos estavam na mesa. E
E eles só comeram depois que Mefibosete chegou na mesa. Sabe o que é esse discipulado, irmão? É o dia que Davi estava lá e disse assim para a família de Davi e Samuel. Ele disse assim: ninguém come até a hora que o menino chegar. Davi aprende direitinho o poder da mesa. Então agora ele diz: ninguém come até que Mefibosete chega. Imagina Mefibosete entrando com as muletas batendo, irmão. Manco. Senta na mesa como um dos seus filhos, porque a mesa de Jesus, ela não fica apontando pecado. O amor de Jesus encobre muitos dos pecados. Cura. Na mesa, querido, ninguém senta para ficar apontando o dedo para ninguém, porque todo mundo sabe que é miserável, precisa da ceia. A mesa de Jesus, ela tapa o buraco, irmão. A Bíblia diz que ele nem se lembra mais desses pecados. Nem se lembra mais onde foi parar esses pecados. A mesa de Jesus diz para mim e para você que não precisa mais de sacrifício. Agora é obediência. Porque antigamente o sangue de bodes, de ovelhas, de bois purificava a terra por um tempo. Mas agora foi feito o único sacrifício, o sacrifício eterno, que dá o direito de eu e você só falar: Deus, me perdoa, e está perdoado. A mesa de Jesus, ela é restauradora. Quem restaura é Ele. No nome de Jesus, meu amigo, não fique esperando o diabo ficar na sua cabeça dizendo que você é, que você não é alguma coisa. Porque Jesus já disse para nós nas Escrituras: sê tu uma bênção. Sabe qual é o papel na igreja nesses dias? Eu quero encerrar para a gente ceiar. Se a galera aí do staff puder ajudar com a ceia já. Sabe qual é o papel da igreja nesses dias? Levantar pais espirituais que vão dar destino para os filhos que estão caídos. Assuma os Mefibosete da sua vida, irmão. Assuma o Mefibosete da sua vida. Dá a ceia para ele, traz ele para andar junto com a gente na mesa. Pois a ceia é o início de uma nova caminhada, o início de uma nova vida. Está todo mundo liberado nessa noite, no nome de Jesus, para você ceiar com Cristo, comer da sua carne, beber do seu sangue. Está todo mundo liberado nessa noite para tomar parte da ceia. Se você quiser ceiar a semana inteira na sua casa, querido, pode. Se você quiser ceiar todo dia, com a sua família, com seus amigos, com seu GC, pode. Porque a ceia prova para mim e para você que Cristo morreu por mim e para você. Isso fortalece a nossa fé no anseio que Ele voltará. Isso é para fortalecer a minha fé e a sua, na certeza que Ele voltará. E quando Ele voltar, querido, nós viveremos eternamente. Então, se a gente nesses dias não conhecer-o plenamente, nós vamos ser um monte de religiosos regulando ceia para todo mundo. Ah, mas criança pode ceiar? Aqui pode. Xandão, não sou casado. Ceia, irmão. A ceia é dele, não é minha. Xandão, mas eu estou de mal com a minha esposa. Ceia, querido, e já chama ela para comer uma pipoca depois do culto. Que a graça do Senhor esteja sobre nós nessa noite, para que a gente flua no corpo de Cristo, cara. Fica de pé comigo, vamos ceiar. Pode sair do seu lugar e vir retirar a ceia.